apenas a primeira metade. Aí que vai começar a gravação. Pronto. Então, bora lá, pessoal. Então, aqui, como eu estava comentando, a gente já vai para uma parte, né, focada também em gerência de projetos. É o terceiro capítulo do professor Marco Túlio, né? Mas tem relação, a gente já viu isso em Gerência de Software 1, tá? Mas tem tudo a ver a gente revisitar isso de uma forma mais específica, sem agora vocês terem que entender o que é um requisito, mas, de fato, entender a importância disso para a gestão de um projeto. Então, essa frase ganha um novo sentido depois que vocês já fizeram todos aqueles trabalhinhos de criar uma lista de requisitos, criar uma tabela de requisitos, criar casos de uso, né, documentar o diagrama de classes, entrevistar algumas pessoas, né, para entender o que ela precisa de fato e documentar isso, buscar software que já existe para poder fazer uma engenharia reversa, né, para entender como é que ele funciona, para extrair requisitos. Então, essa frase ganha uma outra dimensão depois de você ter feito isso. Então, a ideia, né, que a parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir. Então, imagine agora do ponto de vista de gestão, né? Então, caramba, dá um trabalho para fazer isso. E esse trabalho pode ser desperdiçado se você escolheu a parte errada de fazer, né? Então, você, antes de começar um projeto, será que esse projeto deveria existir? Primeira coisa, né? Me mandaram fazer esse sistema aqui. Será que precisa realmente de um sistema para isso? Eu tenho evidências? Eu tenho evidência no sentido de... já foi feito um trabalho de requisitos? Foi feita entrevista? Foi feita documentação de alguma coisa para entender a necessidade do meu usuário, do meu cliente, do meu mercado? Se não, eu nem começo, né? Então, essa frase ganha uma outra dimensão, pensando, né? Agora que vocês já sabem, né? Uma parte do processo da engenharia de software para fazer essa documentação, né? Então, eu não vou entrar em definições do que é requisito funcional, não funcional, porque isso já foi visto em engenharia de software 1, né? Mas a grande questão é que o objetivo de um projeto, né, do ponto de vista de gestão de projetos, é isso aqui. A gente tem um mundo real, a gente tem alguém precisando de alguma automação, precisando de novos requisitos em cima de uma solução que já existe, que a pessoa já cadastra alguma coisa, do ponto de vista de software, eu preciso criar uma solução para isso. Então, a definição de escopo, os requisitos, são isso, a gente conseguir tentar transformar o que é o problema do mundo real em uma linguagem e em um formato que, no final, se configure em software. O cliente fala que ele chora quando a conta dele lá não é paga no dia, é paga uma multa grande, e aí o sistema não ajuda porque ele não vê quando é que vai vencer. Pode ser um problema, né? Nesse sentido, o cara passando para ti, você vai ter que... Nossa, peraí, o cara precisa do lembrete com inclusive, antes do vencimento, não no mesmo dia, para que ele tenha tempo hábil de pagar essas contas. Então, algum relatório, algum dashboard, algum envio de e-mail automatizado, aí você vai transformar isso em requisitos próximos do software, né? Mas isso pode ser um problema do mundo real, do cara ter problemas de chorar porque a conta não consegue pagar e o sistema não ajuda. Ponto final. Então, a transformação disso, o entendimento disso, a acessibilidade de transformar isso em alguma coisa desse sistema é nosso, como engenheiro de software. Vocês, né? Então, essa aqui é a situação. Então, aqui é a questão de como requisitos podem ser, né, bem feitos ou mal feitos. A gente já viu isso, né, em engenharia de software 1. Não vou focar aqui. O principal aqui, tá, vai ser relembrar para vocês como a gente consegue documentar esse escopo de software, como a gente consegue trabalhar hoje, algumas técnicas usadas hoje para a gente conseguir definir esse escopo. Caso de uso a gente já viu, acho que a gente não aprofundou em história de usuários, né? MVP eu acho que vocês não sabem nem o que é, né? E tem que saber também. Então a gente vai aprofundar nos que tem mais relação. Então, como a gente acabou de ver no capítulo anterior, né, se eu estou seguindo essa metodologia aqui desse livro, a gente discutiu a questão, né, de requisitos, né, a ideia da gente ter uma documentação extensiva, né, e joga isso para as pessoas desenvolverem, né. Só que, né, o formato de projetos, quando a gente tem um projeto seguindo lá um Scrum ou outra metodologia que seja mais colaborativa, a gente já tem outro formato de equipes, que a gente tem lá o PO, né, a gente acabou de ver isso, que seria a ideia de uma pessoa que representa, de fato, uma fonte de requisitos, ele representa o cliente, ele representa, né, as informações, e temos a equipe ali que faz parte, que tem que ter uma proximidade, não necessariamente física, mas
lógica, né? Pode ser em outro canal de comunicação, não somente todo mundo na mesma mesa ali trabalhando, mas entendendo com essa pessoa e discutindo com ele, e ele pode ter dúvidas também, mas pelo menos ele tem uma palavra final para a equipe, uma certeza, um nível de certeza sobre o que deve ser feito. Então, as histórias de usuário, elas, né, que é um formato usado pelo Scrum, né, e outras metodologias mais ágeis, que chamam os requisitos de histórias. Então, as histórias, na verdade, são, né, um formato que a gente tem, né, pode ser colocado num post-it, num lembrete, mas enfim. A gente tem cenários de uso, ou seja, quais são os usos do sistema pelos usuários, tá? E aí, a gente tem, né, justamente uma definição global, fechar uma compra. O sistema tem que ter uma compra. Vou fechar aquela compra lá. Beleza. Tem que ter explicação do passo a passo. Fulano vai lá, clica no cartão, forma de pagamento, parcelamento, detalha isso, prototipa, né? E temos que ter, né, as confirmações para saber se aquela história foi atendida. Aí tem, depois da implementação disso, ter algum formato, se for automatizado, se não for, mas alguém fazer os testes, né, de alguns passos para confirmar se está pronto ou não, né? Então, você tem a ideia da descrição, a ideia da explicação, com o detalhamento de requisitos daquela história, né? E depois as formas de confirmação. Então, tudo isso junto ajuda todo mundo a entender o que vai ser feito. Pode ser que o cara entenda os detalhes quando ele olha lá a confirmação, quando ele olha, tem que testar isso. É verdade, tem que ter o cartão Visa. Eita, esqueci que tinha que ter. Eu só fiz para Visa. Agora que eu vi a descrição que tinha que ter Visa, Master, etc. Volta, coloca lá. Então, na descrição, no formato de confirmação dessa história, você acaba entendendo melhor os requisitos, né? Essa é a ideia. A gente já viu isso na aula passada, não vou voltar a detalhar, mas a ideia do Kanban, né, ou do quadro Scrum, é você entender o fluxo e acompanhar o andamento do escopo do projeto, sempre com o objetivo de atender, né, a ideia dos requisitos. No caso da metodologia lá do Scrum, o PO, que é o Product Owner, representa, né, o cliente no projeto. E aí tem várias formas de você conseguir escrever essas histórias, quem vai participar ou não. Como a gente viu lá na aula retrasada, o PBB, o Product Backlog Building, ele faz parte do item 2. É um workshop, né, um formato de workshop criado para que você consiga envolver as pessoas ali que estão participando do projeto e como é que elas conseguem, de uma forma um pouco mais dinâmica, discutir e dar suas sugestões de histórias, de o que tem que ser os requisitos do sistema, para depois isso ser filtrado, validado, o que de fato vai entrar na versão final do sistema. Então, essa participação colaborativa do PO e das outras pessoas externas, ou da equipe de desenvolvimento, um dos formatos para isso é o PBB, né? O Product Backlog Building, né? É um formato de workshop para isso. Tá? Tem outros, enfim. A escrita de história tem um formato, né? Como é que a pessoa vai escrever isso? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, aqui é exemplo de como as histórias devem ser bem escritas. Isso aqui que a gente viu, o Girisoft T1. A história tem que ter um usuário, tem que ter o foco, o que ele vai fazer, como vai fazer, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente viu lá isso em requisitos, tá? A grande questão aqui, do ponto de vista de gerência, né, de gestão, é que tem alguns pontos, né, que tem que ser levados em consideração, principalmente questões de estimativa, né, tá aqui, elas têm que ser estimáveis, no sentido de, eu tenho que ter uma história que consiga depois dar um prazo para isso. Se eu tenho uma história que não dá, que é impossível dar prazo, essa história está mal feita. Ou o requisito não foi entendido direito, né? Eu tenho que dar um prazo, e ainda ser uma estimativa, né, que pode ser furado, mas pelo menos eu consigo pensar e refletir de como eu faria aquilo, como eu poderia quebrar e, baseado na nossa experiência, como que isso poderia gerar, né, uma data estimada. Tá? Requisitos funcionais não funcionais, a gente já viu isso. Tá? Casos de uso, a gente já viu também, eu não vou entrar em detalhes. Eles são, em paralelo às histórias de usuário, são equivalentes, tá? Mas são uma outra forma de você descrever requisitos. Tá? Ele já tem um outro formato baseado em fluxos alternativos, fluxos, né, de exceção. É uma outra forma de descrever a mesma coisa. Tá?
Isso a gente já viu em Engenharia de Software 1, eu não vou entrar em detalhes aqui. Agora, assim, é um assunto novo em relação ao que, pelo menos, a turma de vocês, né, viu em Engenharia de Software até o momento. Então, do ponto de vista de gestão, né, a gente precisa, né, planejar, né, o que vai ser entregue. Se eu pensar no modelo cascata, aí eu vou dizer, eu tenho que entregar tudo. Beleza, mas a gente já viu que nem todos os projetos, e principalmente projetos hoje que envolvem criação de produtos, e esses produtos têm uma dinamicidade aí que pode envolver a questão do empreendedorismo, no sentido de você pode estar participando de uma equipe que está querendo inventar um produto para o mercado, só que você tem toda uma incerteza aí sobre o que o mercado precisa, o que ele vai usar, então você não tem certeza de quase nada, ou só do início do projeto, né? Ou pode ser mesmo no contexto de uma empresa onde você é empregado e a empresa também quer inovar, quer criar novos produtos de tecnologia, mas também não sabe o que é o produto ideal, né? Obviamente, se a gente cair num caso, não, o cliente já sabe o que quer, ele quer transformar o produto A, que é feito em Delphi, para o mesmo produto A, só que agora em Java, ele quer fazer um upgrade tecnológico, quer refazer o sistema. Então aí, essa incerteza, esse nível de descoberta de requisitos, não precisa, isso já foi discutido na aula anterior, a gente provavelmente não deveria usar, né, uma metodologia que pressupõe essa questão da incerteza sobre os requisitos, e tem a questão do PO para ir descobrir, cara, não precisa do PO, cara, só precisa alguém olhar o código e refazer, acabou. Não tem descoberta de requisitos durante o projeto, não vai ter alteração, isso já foi pré-estabelecido, então não tem porquê. Então, essa questão do produto mínimo viável tem relação com o que a gente viu na aula anterior. Quando a gente tem projetos que têm características mais dinâmicas, projetos que os requisitos são, em sua totalidade, desconhecidos no início do projeto, mas tem uma ideia inicial do que deve ser feito, quando o nosso projeto tem um alvo, não um cliente dizendo o que quer, mas tem um alvo, um mercado, que durante o projeto vai se validar ainda com esse mercado, esses requisitos, faz todo sentido isso aqui que a gente vai falar agora, tá? Do ponto de vista de gestão de projetos, vocês têm que saber o que é o conceito de MVP, que já é um conceito até já muito mais avançado do que a gente vai ver aqui, tá, pessoal? Já se diz, quando a gente está do ponto de vista de empreendedorismo, já tem outras coisas envolvidas com MVP, inclusive outros termos, Minimal Lovable Product, tem várias siglas que o pessoal inventou aí. Mas a ideia do MVP, né, ele vem de um livro que tem a ver com empreendedorismo, mas que ele relata principalmente o cara que escreveu esse livro, que é o Eric Ries, ele é um cara de software, é um cara que ele relata, ele é um cara que trabalhava em empresas dele, empresas dos outros, construindo soluções, e ele tinha aquela ânsia de perceber que grande parte dos requisitos que eles construíam, seja do ponto de vista de empreendedorismo, no caso das startups, quanto uma empresa mesmo que vai querer fazer um produto e colocar para o pessoal usar internamente, ele via que muita coisa era jogada no lixo. Esse que era o grande estigma ali, que ele tem vídeos ele relatando isso, eu já vi várias palestras dele, e aí ele relata exatamente isso. Ele é um cara de tecnologia que acabou se envolvendo com o negócio naturalmente, porque o software resolve problemas de negócio, né? E ele via que mesmo assim as pessoas não queriam entender por que ele queria fazer só uma coisa pequena, enxuto, né? O processo Lean, eu já falei também com vocês na aula passada sobre isso, que é o Lean, né? O princípio de Lean. E os caras queriam fazer sempre tudo. Não, vamos fazer tudo, mas tudo o quê, rapaz? Será que as pessoas vão usar esse negócio? Então, isso vem desse relato desse cara que não é um cara de negócio, é muito pelo contrário, é um cara de software, que sentia essa grande questão aí. Né? E aí, é justamente a ideia de sistemas, software. E ele criou duas categorias aqui, que são os baixo risco e usuários conhecidos, ou seja, é o que eu falei para vocês na aula passada, acabei de recitar para vocês isso, são os projetos que já está tudo definido, já está tudo certo. Né? Eu só quero migrar o sistema da tecnologia A para B. Ou o cara já sabe o que vai fazer. Não, tá aqui, amigo, tá aqui a fábrica, só você sentar com fulano, são poucas pessoas que vão usar, então vai lá e faz. Então, esse tipo de projeto é um projeto que tem um risco baixo, porque a questão de gestão de risco também é um tópico, né, da disciplina de vocês. Então,
Esse é o tipo de projeto que tem problemas para resolver, sim, mas são problemas mais técnicos, de natureza técnica. Será que eu vou conseguir migrar a função A da linguagem que existe, uma equivalente da linguagem B? Isso você tem que resolver. Questão técnica. Tem gestão, sim, tem prazo, tem gestão de projetos, mas o risco, do ponto de vista de requisitos, é menor, muito menor. O risco lá é mais técnico. E o item 2, né, o tipo 2, que já seria os projetos de alto risco, no sentido de requisitos. Por isso que esse tópico aqui está dentro do capítulo de requisitos. Porque hoje em dia está cada vez mais comum, assim, do ponto de vista de proporção, antigamente, digo há algumas décadas atrás, era muito mais comum você encontrar projetos onde você tinha requisitos muito bem definidos, que o risco técnico era maior. Hoje, isso deu uma virada. Com a necessidade de software, de tecnologia em mais áreas e mais gente querendo criar software para resolver problemas de mercado, seja para empreender, seja para criar um projeto interno da empresa, esse tipo de projeto deu uma virada. E aí, né, a questão toda aí já é o sucesso tem mais relação com o risco de requisitos. Né? O sucesso é incerto, principalmente por conta, né, da situação aí dos requisitos. Então, não preciso comentar sobre esse tipo de projeto, né? Mas quando a gente tem projetos que é basicamente você seguir o fluxo, a rede de software padrão, cara, vai lá, documenta os requisitos, fala, entrevista as pessoas, documenta tudo, quebra sistema em entregas parciais e faz, tá? Isso tem uma complexidade, mas do ponto de vista de gestão, já existem, né, resultados na literatura que indicam aí, né, que isso aí é atendido, né? Bem ou mal, sempre tem melhorias a serem feitas, mas já tem vários estudos mostrando a efetividade de escrever história de usuários, casos de uso, as melhores formas de escrever casos de uso, né? Questões técnicas. Cara, tem muita coisa já pronta sobre isso, geração de código, como eu comentei com vocês, né, para aumentar a produtividade, isso tudo já ajuda a resolver vários problemas de gerência de projetos. Criar projetos que tem esse risco mais na construção do que entender o que é. Tá? Agora, os projetos de alto risco e sucesso incerto, a gente tem que pensar de forma mais atualizada, em coisas que se adequam a esse tipo de projeto. Né? Então, tem coisa, inclusive, pesquisas sendo feitas, exemplo real. Vou até compartilhar com vocês como um resultado lá na frente para vocês estudarem. Tem uma tese de doutorado publicada há 2 anos atrás. Inclusive, eu fui entrevistado pela pessoa. Não está escrito meu nome na tese, obviamente, fui colocado como anônimo, mas eu fui entrevistado, né, pela Luciana, que é uma colega minha de mestrado, enfim, trabalhei com ela, daqui de Belém. Ela fez o doutorado lá no Rio de Janeiro, na COP, e fez uma entrevista de projetos, de requisitos de startups. E tem lá várias lições aprendidas do que as empresas estão fazendo e o que elas consideram como, né, melhores práticas para esse tipo de projeto, que não é mais uma engenharia de software, só documenta requisitos e faz que vai dar certo, que é esse tipo de projeto. Então, tem tese de doutorado sendo publicada, assim, recente. Isso é uma, tá? Como ela está em português, vai ser bem legal compartilhar com vocês essa tese de doutorado, tá? Fica mais acessível para todo mundo. Mas são pesquisas que está agora acontecendo. A engenharia de software está sendo modificada ou estudada e geram novos conhecimentos, para depois entrar nos livros, né? Como referência, sobre como as empresas de TI, de software, devem lidar com esse tipo de projeto. Então, aqui um exemplo de uma loja virtual para empréstimo de livros digitais com pagamento via blockchain. Então, um exemplo aí de uma coisa que não existe. E tem risco tecnológico? Tem. Blockchain aí, tem várias formas de fazer. Pode ser que não tenha uma coisa única de forma de fazer. O cara escolha a forma errada, mais cara, e dê errado o projeto. Né? Esse tipo de projetos são sistemas típicos de startups, mas não exclusivos. Startups podem ser projetos corporativos mesmo, dentro de uma empresa. E esse cargo do gestor de projetos, que entende de projetos de inovação do ponto de vista, tipo, não é um cara que somente sabe, eu sou um cara de software.
eu sou um cara que aprendi de software com o professor Adailton, eu sei lá fazer requisitos, eu sei documentar casos de uso, eu sei fazer diagrama de classes, eu sei diferenciar lá requisitos funcionais e não funcionais, eu sei pensar na arquitetura do sistema. Pô, esse cara aqui, tecnicamente, beleza. Aí ele vai lá, entra numa empresa como a Natura, tem uma vaga aberta no LinkedIn agora, da Natura, por exemplo, Natura Brasil, né, buscando um gestor de projeto de startups. Só que na descrição, eles querem um cara que saiba, o cara tem que ser engenheiro de software, o cara tem que entender de tecnologia, como as empresas criam software, mas ele tem que entender justamente isso aqui. Não é qualquer tipo de projeto que a Natura quer colocar esse cara para gerenciar. São projetos internos ou externos, né, em parceria com a Natura, né, de empresas externas, no caso, que vão criar soluções para domínios incertos, para coisas ainda a serem validadas dentro da empresa. Ou seja, o risco é alto, né? Porque a implementação tem que ser rapidamente validada com as pessoas da empresa, mas o próximo passo do projeto, pensando ágil, pensando Scrum, né? A próxima sprint vai depender do resultado da anterior. Eu não posso pré-definir todo o escopo do projeto no início. Então, é isso que a gente está falando aqui, pessoal. E eu dei 2 exemplos, assim, realmente reais. Assim, questão da vaga na Natura está aqui no LinkedIn, posso mandar o link para vocês. E essa forma das empresas lidarem com isso aí está na tese de doutorado da Luciana, tá? Então, ela entrevistou o pessoal. Então, um conceito, não é o único hoje, mas começou com o livro do Eric Ries, né? É a situação do MVP. Então, o que é MVP? É o produto mínimo viável. Então, a ideia é a gente pensar, obviamente, produto, está falando aqui de direito de software. Então, é um software, é uma tecnologia, alguma coisa, né, que pode já ser usada, né, que tem ali mínimo no sentido de contém um menor conjunto de funcionalidades e, ao mesmo tempo, isso pode influenciar no menor custo para construí-las, né, ou seja, tem que ser um produto que eu consiga fazê-lo rapidamente, né, que alguém use aquele produto e que essas funcionalidades tenham o objetivo de validação, principalmente, tá? Então, o viável o objetivo é sempre obter dados e validar a sua ideia. Então, se eu quero fazer uma biblioteca baseada em blockchain, como é que eu poderia fazer uma biblioteca simples, não vai ter todos os recursos que uma biblioteca virtual vai ter, uma loja virtual, mas, né, no caso aqui é realmente a ideia de loja virtual barra biblioteca. Conseguir emprestar o livro e devolvê-lo, né? Tipo, não vou mais ter posse daquilo e garantir que o fulano não vai mais ver aquele negócio, né? Via blockchain. Então, uma transação de devolução, por exemplo, coisa do tipo, digitalmente devolver o recurso, né? O NFT, que é outro termo que se fala muito em blockchain, não vou entrar aqui em detalhes, mas é o recurso digital, pode ser o livro, né, o PDF, tudo. Você bloquear a pessoa de ter acesso, dado que o empréstimo era somente por uma semana, sei lá. É um negócio novo, não tem isso. A grande dificuldade é saber, tecnicamente, se isso vai funcionar, primeira coisa. Depois, do ponto de vista de negócio, as pessoas vão usar, elas vão saber lidar com isso, entender a proposta de um e-book PDF que eu acesso, depois bloqueio o acesso, mas eu já baixei o PDF, como é que eu vou bloquear o acesso dele? Porque é um empréstimo, não é mais uma compra. Cara, é exatamente isso, é incerto. Como é que eu posso fazer um teste disso? É a ideia do MVP, tá? Então, isso vem lá do princípio da metodologia ágil e tudo, né? Mas aqui é o grande princípio do ponto de vista de gestão, como é que eu consigo aprender? Né? Isso aqui vem lá do livro das startups, cara. Como é que eu consigo, a partir de uma ideia, que pode ser alguém te dizendo, faça isso, uma empresa, uma Natura da vida, que tem a vaga agora aberta lá sobre isso, ou uma ideia de vocês mesmo. Nós temos aqui identificamos uma oportunidade de negócio. Obviamente, você pode ter uma ideia que sai da sua cabeça do nada e quer fazer como um MVP, pode ser. Ou você pode ter realmente identificado ali uma oportunidade de mercado, como acontece, né? Como, não sei se algum de vocês participaram dessa iniciativa, mas teve já o empreendedor, né? Que já foi, inclusive, na Facomp, atrás de alunos, para ajudá-lo a fazer isso, fazer esse MVP e validar a sua ideia. Tinha uma ideia ali de como as empresas, né, da região ali teriam necessidade de gerenciar o seu fluxo de caixa, ser um RP ali mais offline, local, com tecnologia, com a ideia que ele tinha, e validar isso, se conseguiria entrar no mercado. E fez isso.
criou requisitos iniciais, criou protótipos, dava para as pessoas usarem, obtinha dados e identificava qual é o próximo passo. Isso aqui não é garantia de sucesso, tá, pessoal? Pode ser que eu esteja fazendo um negócio todo errado, mesmo fazendo MVP, ninguém use, e os dados me digam isso. Olha, eu botei no ar, tive 3 cliques, 10 cliques, 20 cliques, nenhum clique. E ninguém usou, ninguém pagou, ninguém foi para o checkout, ninguém fez o pagamento, passaram o cartão zero. Sucesso, nada. É a possibilidade, é o risco, está lá no início que eu falei para vocês. Mas é um método. Essa que é a questão. O MVP, ele faz parte de um método para usando tecnologia, né? Você usando tecnologia de software, você é engenheiro de software, entendendo agora que você, além de ser um cara que programa, que obtém requisitos, ser um cara que tem que definir quais são esses requisitos que vão entrar numa versão mínima do teu produto, ou seja, como até o gestor de projetos, né? E que isso vai servir com o fim, que é entender se o mercado vai usar ou não. Cara, é isso que é o engenharia de software hoje, né? Por isso que esse é o livro Engenharia de Software Moderna, né? O nome já reflete isso. Não quer dizer que os outros livros não tenham coisas importantes, tá? Mas é porque ele realmente é bem pontual, não é um livro extenso, mas foca em coisas que os outros não tratam, né? Coisas mais atualizadas, inclusive. E aí esse ciclo, né, de construir, medir, aprender, é PDCA, fala assim processo, você deve ter ouvido falar isso em algum outro momento, em outra disciplina, né, mas a grande questão aqui é você constrói pedaços de software e tenta aprender se o mercado está usando, se não está, e em dando certo, você continua, em dando errado, você tenta fazer o que o pessoal chama que é pivotar, né, ou seja, muda, troca a funcionalidade, outros requisitos, escolhe outro requisito do backlog, pode desistir se acabou o dinheiro, se você não quer mais perder tempo com aquilo, não vendeu, paciência, vai embora, vai fazer outra coisa. Isso aí é o dia a dia, né? E construir tecnologia tem muito disso. Esse ciclo aqui, pessoal, não é para empreendedor que está aqui no fundo de garagem, não. Vocês talvez sejam um pouco novos, obviamente, em relação a mim, mas também não sou tão velho, tenho 40 anos ainda. Mas há pouco tempo, digo 5 anos, 6 anos, o Google teve alguns produtos que, antes do Gmail atual, foram jogados no lixo. E ele seguiu esse ciclo, né? Tinha o Google Bubble, esqueci o nome agora, Circles, tinha vários produtinhos que eram para substituir o Gmail, né? Ideias de como você criava uma dinâmica de comunicação diferenciada em relação ao e-mail, que não deram muito certo, mas que eles estavam testando, lançavam um produto, Google não sei o que, lançavam, faziam teste. Você percebia que ele tinha poucas funcionalidades, aí toda semana eles lançavam uma coisa nova, testavam, internamente tinha lá um bando de medição para saber se aquela funcionalidade foi clicada, se as pessoas realmente acessavam. Aí tinha algumas vezes algum formuláriozinho para perguntar se você gostou ou não gostou, para você dizer sim ou não, né, que é o tal do NPS. Você vai testando, e depois de um tempo eles jogaram fora. Mas aproveitaram aquilo que foi mais bem avaliado, mais utilizado, e embutiram isso dentro do Gmail. Então, o Gmail atual, que é um produto free deles, ele evoluiu muito em termos de funcionalidades e tudo a partir desse uso e avaliação. Uma coisa, por exemplo, que foi abandonado dentro do próprio Gmail, lá, quando você acessa do canto, é o chat interno do Google. Tinha um chatzinho ali que você usava muito, assim, eu usei por muito tempo, mas as pessoas caíam em desuso. E se você for pegar pelo que eles avaliam hoje, eles meio que estão jogando fora isso aí porque não está dando certo, as pessoas não estão mais usando. É o princípio. Vejo que a Google faz isso todo dia, tá? Que é uma referência não pelo nome, mas por ser uma empresa de tecnologia. Eles são uma empresa que faz software. Eles ganham dinheiro fazendo software. O Google não é uma empresa que te vende coisas físicas, né? Ele não ganha dinheiro com isso, ele ganha com o software. Está todo dia aí sendo buscado, acessado, novos produtos, e-mails, Gmail, ele ganha dinheiro com isso, com o software. Então, como referência de software, eles fazem isso todo dia. Tá? Então, se você quer arrumar um estágio no Google, e aí no Google Brasil, e o cara falar, olha, pessoal, vamos pensar no MVP aqui, não sei o quê, o cara, se você falar, já era. O quê? Então, você tem que já saber o que é MVP, né, que a gente está vendo aqui nessa aula de hoje.
E a ideia aqui, pessoal, é que o MVP não precisa ser um software completo, mas ele precisa ser alguma coisa funcional. E esse software completo, ele não precisa ser feito por você. Aí que entra o exemplo aqui. Tá? Essa é uma aula que eu dou, que eu vou dar, inclusive, em empreendedorismo pessoal. Mas, enfim. Então, MVP é um conceito de você tem que testar a tua ideia. Cara, que ideia que eu tenho? No caso aqui, ele está do livro, tá? Do Eric Ries, que é o da loja Zappos. Então, é uma loja que foi depois comprada pela Amazon, né? Mas ela continua funcionando. A Amazon comprou ela. Mas imagina, em 99, 1999, as pessoas compram sapatos pela internet, ou comprariam, essa que era a ideia de negócio dos caras. Vejam que hoje, até hoje, muitas pessoas como vocês talvez não tenham esse costume ainda de comprar pela internet. Eu compro muito raramente, eu já comprei na Netshoes. O sapato que eu estou usando aqui foi comprado na Netshoes, porque tinha uma promoção lá muito boa do sapato, era 2 por 1. Era o preço de um, vinha dois, estava lá em ponta de estoque, eu comprei. Aí, até inclusive, a experiência deles, né, de vender isso, das Apples, foi para testar. As pessoas realmente vão comprar? Tem essa dificuldade aí da questão de experimentar ou não, né? Então, eles queriam testar isso. O que eles fizeram? Eles fizeram um sistema web simples. Assim, um e-commerce muito tosco. Dá para você, inclusive, fazer isso hoje em dia, está cada vez mais fácil você fazer um certos tipos de MVP, porque e-commerce você consegue encontrar isso pronto, open source, inclusive. Né? Tem várias plataformas como o WordPress com plugin, o WooCommerce, OpenCart, tem um monte de coisa pronta. Você não precisa fazer o e-commerce. Você começa por aí. Então, esse é o princípio do MVP. Ah, minha loja, o ideal é que eu tivesse um e-commerce meu, completo. Beleza. Mas eu posso pegar um negócio pronto com plugin e testar? Eu posso. Posso, claro que eu posso. Então, a ideia é essa de MVP. Usar a tecnologia mais rápido, com menor custo, para testar ideias de negócio ou requisitos. As pessoas vão... Qual é o melhor requisito para esse cara? Né? O que ele diz que o back-end era manual, porque, mas o sistema de e-commerce tem que ter pedido, tem que mandar e-mail. Eles não tinham nada disso. Eles mandavam e-mail na mão. Ele escrevia lá o e-mail, fulano, seu pedido é feito com sucesso, está aqui. Eles não tinham nem estoque. O que eles fizeram? Eles iam na loja física e pegam, algumas eles fizeram parceria, obviamente, para ir lá e fulano, estou aqui na tua loja aqui, dele dela, em Castanhal, né? Vocês têm a dele dela, tem várias outras aí. Você vai lá e deixa eu tirar uma foto. Se eu vender, eu venho aqui e compro. Beleza. Aí o cara lá tirava foto do sapato na loja, botava no site dele. Quando as pessoas pediam, ele ia na loja que tinha lá o sapato, pegava o número e vendia, entregava para o cliente, porque eles queriam testar a hipótese do caso de negócio. As pessoas vão comprar essa porcaria de sapato pela internet ou não? Fizeram isso. Obviamente, tiveram um resultado, né, muito bom. Isso é um site da época, né? Tosco comparado com hoje, mas para a época, 99, né? Era um site simples também, né? Tosco porque também era simples, né? Dividiram categorias aqui, ó, homem, mulher, mas uma coisa simples, tá? Muito simples. Esse aqui é legal, tá? Deixa eu botar aqui para ver se você vai conseguir ouvir. Peraí. Okay, my name's Drew, and I'll be showing you a quick tour of Dropbox. Estão ouvindo aí, pessoal? Alguém não ok? Beleza. Deixa eu ver se consigo colocar aqui a legenda. Não vou conseguir colocar a legenda aqui além do inglês. Deixa eu copiar o link e colocar aqui no YouTube, rapidão. Não vou parar a gravação, não. Deixa eu só botar uma abinha. Vamos ver a minha aba aí. Porque aqui no YouTube eu sei que ele coloca em português. Peraí. Tá aqui.
português. Aí é uma autotradução, né? Mas enfim. Bora lá. And I'll be showing you a quick tour of Dropbox, which is a new way to store and share files online. What makes Dropbox different is that it just works, and there isn't any complicated setup or interface to learn. So let's get started. I've already installed Dropbox on a Windows PC and put a bunch of files in, and now I want to sync these files to my Mac. So to do that, I just installed Dropbox, and now I'm linking my Mac to my account. So in a second, my account will be linked, and you can see that the files that were on my Windows PC will start coming down. And what we're looking at is my Dropbox folder, which looks and acts like any other folder except for two things. One, these little green icons that indicate files are up to date. And two, anything in my Dropbox is synced across all of my computers and to the web. And you'll notice that when I make changes, everything syncs up pretty quickly. And as another example, I'm going to log in my Windows PC, where you'll see that not only are the changes from my Mac already here, but if I make another change to a file, so for example, this picture of a platypus, and then I hit save, the change begins uploading immediately. And when I go back to my Mac, the change is reflected in a matter of seconds. So the point is, if you've ever worked with multiple computers or carried around a USB drive or emailed yourself files from work, you can see this is a much easier way of managing your stuff. And we also protect you from the bad things that can happen to your files. So if I delete a bunch of stuff, we have this web interface where you can not only get to your files in case you're not at one of your computers. So here are the contents of my Dropbox here. But we have this show deleted files link where you can select a file that you've deleted, and then you have an option to bring it back in a couple of clicks. So I'll do that, and instantly the file's back. And not only do you have the option of restoring the most recent version, but actually any prior version of a file, because every time you make a change, Dropbox saves a snapshot. And Dropbox is also very efficient about the way it handles changes to files and sends only the pieces that change. So in the case of the platypus picture, just sending the delta saved over 80% of the bandwidth. So that covers a lot of how we make it easy to access and protect your own files, but the other half of what we do revolves around making it really easy to share and put files online. So normally if I want to share something, I have to send an email attachment or something like that. But Dropbox has this special public folder where every file you put in here has a URL associated with it. So I can get a public link, and then I can paste that into an IM window or an email or a blog post, and it does what you'd expect. So it's great for individual files, but we also make it possible to share entire folders. So all I have to do is right-click any folder, and then there's this option to share. And then all I have to do is enter in email addresses of people I want to share the folder with. And then when I hit share, the folder that's on my computer will also appear on their desktops. And as a better example of this, I'll actually accept an invitation from one of my friends who invited me to join his shared folder. So when I hit accept, inside my Dropbox, there will appear this Dropbox Trade Secrets folder with files from his computer in there. And then when I put files inside, those will appear on his desktop instantly. And then when I refresh, you can see the changes reflected. Okay, so shared folders are great for collaborating on projects, or sharing documents, or photos, or music, or any kind of file. But the last thing I'm going to show you is the easiest way to put photos online. So Dropbox comes with this built-in photo gallery, which is probably a lot like the ones you've seen before, except that the difference is ours is tightly integrated into the desktop. And I'll show you what I mean. So if you have a folder full of photos, like this one here, all you have to do is drag it into the special photos folder inside your Dropbox. And when you refresh the photo gallery, Dropbox actually creates a photo album with the same name. And all of your albums include these secret links that you can then share. So hopefully that gives you an idea of how much easier Dropbox makes it to share files. And with that, we'll wrap up. We're still in private beta, but you can visit us and sign up to give it a shot at www.getdropbox.com. Thanks. Thanks. Pronto, voltaram a ver o slide aqui, pessoal?
Sim, professor. Sim, sim. Beleza. Então, eu vou continuar aqui, mas depois a gente vai voltar para vocês darem a opinião de vocês, tá? Só vou continuar aqui. A gente continuar a gravação contínua da aula. Então, então a ideia é ser MVP, né? Foram 2 exemplos de MVP, pode ter outros para vocês, mas a ideia dos Apos e do Dropbox é validar. Pode ser, aí eu não entro aqui nos detalhes, de tudo que está aqui nesse vídeo do Dropbox é verdadeiro ou não, tá? Porque a ideia de MVP pode ser considerado, inclusive, um vídeo. Um vídeo que não tem nada funcionando, mas que passa a ideia da coisa funcionando. Tá? MVP pode ser isso sim, tá? Inclusive, o MVP, como hoje em dia, do ponto de vista de engenharia de software, a gente tem várias ferramentas, e tem ferramentas, inclusive, para quem não é desenvolvedor, fazer software. Então, tem já empreendedores, isso aí é natural, é o processo de mercado, que estão pulando uma etapa de ter equipe de TI, falar com uma equipe de TI, enquanto ela não tem MVP validado. Ou seja, o cara consegue criar uma tecnologia sem ter um programador envolvido no desenvolvimento do próprio MVP. Ele consegue fazer isso criando um vídeo como o cara do Dropbox, parte daquilo poderia ser fake, porque você pode cortar o vídeo e mostrar que sincronizou, mas na verdade não sincronizou. Né? Isso pode ser feito, você consegue passar a ideia. O cara, nossa, isso é genial, vou contratar. Aí quando ele tivesse lá o número X de 1000 usuários que querem o negócio dele, aí ele vai lá e faz a versão final. Pode ser. Olha, pessoal, daqui a 20 dias eu vou entregar para você, beleza? Beleza. Aí arruma, tem cliente, arruma o dinheiro para fazer agora. Né? Isso é a ideia do MVP. Só que MVP não pode ser, né, o que a gente está vendo aqui nessa diferenciação clara, tá? O MVP, ele não pode ser um produto que não funciona. Ou seja, ele não pode ser uma coisa incompleta. Então, a ideia aqui de você seguir a ideia de fazer um carro, seguindo MVP, para fazer primeiro a roda, depois faz a roda com o eixo, depois faz o carro, e depois que tem um carro para rodar, com motor, isso não é MVP. Tá? Porque a roda sozinha não faz nada. Então, você pensar em funcionalidades que sozinhas não dão a ideia para o usuário do problema dele sendo resolvido, seja ele qual for, isso não é MVP. MVP é você fazer uma versão menor da solução. Então, se eu quero fazer uma locomoção, se eu quero fazer um transporte, eu tenho que fazer o menor transporte. Essa roda sozinha não leva a pessoa do ponto A para o ponto B, mas o skate leva. Ele é menor, é desconfortável, depende do cara ter habilidade, beleza, mas ele faz o mínimo. A pessoa sai do ponto A para o ponto B. A roda sozinha não faz. Aí a evolução do MVP, segunda versão, pode ser a ideia do patinete, porque você continua ainda indo do ponto A para o ponto B, ou seja, tem locomoção, mas obviamente com uma segurança um pouco maior do skate, porque você já tem lá o cara para manejar. Obviamente não resolve outros problemas, como problemas de cobertura, de chuva, etc. Mas depende de calçada, bonitinha, etc. Mas é melhor que o skate. Terceira versão, já pensa numa bike e vai embora. Aí já pensa numa moto. Aí sim chegamos no carro. Né? Mas esse é o princípio, tá, pessoal? De como você, como gestor de um projeto ou um líder de equipe, você como PO, né? Imagina, você foi contratado. Pessoal, precisa ter uma vaga agora. Tem vaga para PO aqui, por exemplo, rolando aqui em Belém. A vaga para um laboratório de inovação do Porto Dias, por exemplo, do Hospital Porto Dias. Eles têm um laboratório de inovação lá dentro que querem um PO. Estão precisando de um PO para fazer projeto exatamente assim. O cara tem que ter noção disso. O cara, olha, precisamos resolver um problema aqui da parte de exames. O hospital está com isso, está perdendo tempo, o paciente está morrendo, sei lá, coisa do tipo. Imagina, bicho, me ajuda aí, tu é PO. O que esse PO vai fazer? Vamos pensar no MVP? Vamos fazer uma versãozinha que já testa lá para ver se pelo menos morre menos gente? Bora depois fazer uma segunda versão que já traz o médico? Bora fazer uma terceira versão que é não sei o quê? Se vai dando certo, a gente vai avaliando. É isso. Imagina, você tem que pensar e refletir sobre qual vai ser os requisitos entregues primeiro,
para que esse requisito dê uma resposta para que o próximo sprint, o próximo release, seja baseado nesses aprendizados. MVP, tá? Então, cara, tem tudo a ver com o direito de software, tudo a ver com o que a gente está trabalhando hoje em dia, tudo a ver com o que vocês vão encontrar no dia a dia. Inclusive, os que já relataram aqui na disciplina que estão estagiando, né, e tal. Parabéns, né? Já conseguiram uma vaga no mercado e tudo. E vocês vão conseguir evoluir muito mais, entender esse conceito e testarem, né? No sentido de vocês exercitarem aqui com a gente os exercícios e serem bons planejadores de MVP, boas pessoas que entendem sobre, principalmente esses aspectos aqui, né? De o que é importante do MVP, quais são as funcionalidades que realmente fazem sentido. Esse MVP é um MVP? Ele não é um carro desse aqui, a roda solta? Entendeu? Professor? Isso é chave. Pode falar. Eu não sei só uma dúvida, não sei se o senhor já falou sobre isso. Então, o MVP, ele usa a metodologia Scrum, é isso? Não, ele não é vinculado ao Scrum. Não, ele é muito utilizado pelo pessoal que trabalha com metodologias do Scrum, sim, mas é um conceito que não nasceu dentro do Scrum, tá? Esse é um conceito que nasceu na área de negócios, desenvolvimento, principalmente naquele livro lá, no Lean Startup, tá? Do Eric Ries, que ele é um cara de tecnologia, é um livro recente, pessoal, um livro de 90, de 2000 e pouco, saiu recente, 2002, se eu não me engano, tá? É um livro recente de um cara de tecnologia que queria ensinar um conceito de que ele tinha aprendido na prática vendo essas outras empresas, de como elas resolviam um problema de projetos muito incertos, muito duvidosos de requisitos, e como é que eles quebravam esse projeto para ir descobrindo a melhor forma de validar isso, que é uma coisa que o Scrum precisa, porque você planejar sprint, né? Você precisa planejar as próximas sprints e essas sprints têm que ser refletidas. Você não sabe de antemão qual vai ser a última sprint. Você sabe qual vai ser a primeira, talvez a segunda, e vai planejando. Casou perfeitamente com o Scrum, com metodologias Lean, a ideia do MVP. Tá? É realmente uma ótima pergunta. Ele nasceu dentro do Scrum, mas na prática é muito usado hoje em dia, de forma conjunta. Mas é um conceito que veio do mercado, de experiência. Tá? E foi cunhado nesse livro aí do Eric Ries. Tá? Beleza? Alguma outra dúvida, pessoal, sobre MVP? Podem comentar. Agora, né? Nenhum? Alguém ligar o microfone aí? Não, né? Então, agora para o último conceito, antes da gente fazer um debatezinho, se vocês quiserem, no final. Falar um pouco sobre testes AB. Então, MVP é o conceito da gente planejar, né? E isso fique bem claro, tá? Eu vou ter vários MVPs. Aqui você está vendo que tem 1, 2, 3, 4, ou seja, várias versões. Essas versões vão sendo construídas e planejadas, inclusive a próxima, a partir do resultado anterior. Porque pode ser que deu tão errado a 3, a bike, que eu nem faço 4 e 5. Eu paro aqui meu projeto. Isso já foi comentado, inclusive, anteriormente aqui, né? Eu posso desistir. Não está dando certo. Não tem ninguém usando, enfim, tchau. Tchau. Pode acabar o teu projeto aí. Isso é uma possibilidade. Os testes AB, o próprio nome diz, né? É uma metodologia que você vai tentar testar caminhos, né, de validação do produto, né? Então, os testes AB ajudam a vocês a decidir o que fazer. Qual é a próxima sprint? Né? Se eu realmente, cara, a próxima sprint vai depender do resultado dessa sprint. Beleza, o que vai ser essa sprint? Vai ser construir um MVP, botar no mercado, testar e ver os resultados. Só que aí você pode fazer, né, uma versão, inclusive, paralela. Será que eu não tenho mais de uma possibilidade? Claro que sim, né? Na vida nunca é tão simples que só tem um caminho. Posso ter um caminho A, B, C, D, E. Olha, eu posso testar uma landing page com tudo verde. Posso testar. Com fundo amarelo. Posso testar. Fundo branco. Posso testar. Qual é que vende mais? Não sei. Qual é a cor que influencia no checkout do usuário? Não sei. Como é que eu faço isso? Testo. Se vocês hoje estão usando o Google, vocês estão usando o Gmail, estão usando o Facebook, o Instagram, vocês são vítimas, entre aspas, de teste AB toda hora. Esses produtos, eles estão todo dia testando, né, possibilidades e avaliando o resultado dessas possibilidades, seja possibilidade de botão, de design,
Eles mostram telas diferentes para os usuários e coletam o resultado, objetivamente, né, o resultado daquela tela, para depois avaliar, baseado em números, qual foi a tela que deu mais certo. Isso acontece. Isso está acontecendo agora na frente de vocês, quando vocês usam esses produtos. Tá? E a ideia é essa. Deixar os dados decidirem. Vale a pena esse botão novo aqui no Facebook? Cara, vale a pena, porque nós testamos com 1 milhão de usuários durante 2 dias e eles clicaram mais nessa porcaria desse botão do que no anterior. Cara, então tá valendo a pena. Vamos. Aí depois eles lançam, o Facebook lançou um novo botão que é melhor. Por quê? Porque testou antes do teste AB. Tá? Então é realmente um princípio realmente da experimentação aplicada a decisões de requisitos de produto de software. Então você tem lá a criação de uma versão A, que pode ser a versão de controle, ou seja, a versão atual, a versão B, que é a versão nova, cria um teste baseado em randomização, ou seja, que aleatoriamente mostra uma tela ou outra tela para o usuário, ou você pode escolher. Uma vez eu participei de um curso com um cara do Facebook, tá? O cara de controle de pesquisa do Facebook, e o cara relatou, isso foi 2 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, era um curso de pesquisa mesmo, referente à parte do meu doutorado, que o cara relatou isso. Cara, não, a gente faz isso aqui. Eu quero fazer um teste para saber se informações políticas fazem as pessoas ficarem mais raivosas ou mais alegres, sei lá, coisa do tipo. Aí ele pega lá um país ou o usuário de uma cidade, de uma região, eles têm controle sobre tudo isso. E transforma o feed dele em notícias mais politizadas, por exemplo, e depois avalia nos próximos X dias se ele comentou e se esses comentários eram mais raivosos ou mais tranquilos. Cara, isso eles fazem. Tá? Isso eles fazem. Se você não paga pelo produto, você é o produto. Tá? Então, você gera dados para eles entenderem o comportamento humano. Enfim, essa parte é bem polêmica, esse exemplo que eu dei, mas é realidade. Isso pode se refletir em botões para saber se você compra mais assim um assado, tá? E aí os que estão vendendo mais, as pessoas copiam, porque aquilo já não é uma coisa aleatória, que a loja, eu vou copiar a loja americana porque eu quero. Não. É porque o jeito da tela dele já passou por tanto teste AB, que eles já melhoraram a posição do botão, etc., que se você for mais parecido com ele, você vai vender tão bem quanto, ou tende a vender mais, porque já tem um jeito de vender a validação de UX, de experiência do usuário, de requisitos, no fim das contas. Né? Então é isso, pessoal. Se vocês tinham dúvidas sobre como a engenharia de software está sendo evoluída, né, aí é por aqui, é por esse caminho. A gente consegue... só que isso não é só software, programação. Isso já envolve aspectos de negócio, de gerência de projetos e planejamento. Ou seja, você pode ter... eu sei o que é Scrum, é Sprint, beleza. Agora, pense num planejamento de um projeto Scrum por Sprint, numa equipe que trabalha com inovação de um projeto que está em construção. Aí, bicho, é isso aqui. Você tem que ter noção do MVP, noção que ele é um escopo pequeno do projeto, mas é um escopo que também tem que funcionar, né? Não pode ser só a roda, tem que ser o patinete, o skate, mas esse cara também tem que ser testado. O teste AB é uma técnica para isso, né? É AB, mas na verdade pode ser A, B, C, D, E, você pode ter vários caminhos. Avaliar, isso aí já implica em você ter no seu software mesmo, clique. Isso é normal hoje em dia, você tem que monitorar o teu usuário onde ele clicou. Porque esse clique vai te dar uma quantidade, e essa quantidade pode ser relacionada com o perfil, com a cidade, com o horário. Aí você vai descobrir que não clicaram tanto, mas depois da meia-noite, entre meia-noite e 2 da manhã, clicaram muito. Por que isso? Aí você vai depois, pode fazer outro teste só para descobrir isso. Né? Então, imagina isso. Né? Então, você consegue ter amostras, né, e dados. Aí já é estatística, já é Big Data, Data Mining, aí já entra mistura de software com outras áreas. Né? Você consegue ter, eu recomendo vocês assistirem aquele documentário Netflix, né, que é sobre isso, sobre como as redes sociais, né, entre aspas, nos manipulam, etc. Mas, na verdade...
eles relatam isso aqui acontecendo lá na prática, como se fosse uma historinha para quem não é da área de tecnologia, mas eles relatam teste AB acontecendo. Inclusive, usando realmente princípios de IA, né? Para que você... IA mesmo, você, na verdade, é aprendizado de máquina, né? Você consegue que o próprio computador entenda o padrão, ele já tem definido que um padrão de certeza é baseado no valor X para cima, e quando tal teste passa, ele já muda chaveamento internamente na rede lá, para que essa seja a tela padrão do fulano, porque está dando melhor resultado, por exemplo. Aí você consegue aprender, de fato, com que... E personalizar, tipo, a ideia lá do documentário, né? Fulano tá vendo muito vídeo desse, está interagindo muito. Então, se tá dando mais resultado esse tipo de conteúdo, ele vai te jogar mais tipo de conteúdo relacionado, porque a métrica dele é o resultado de interação, de cliques, etc. Ele mesmo se molda de acordo com o usuário. Isso é engenharia de software, na prática, né? Se isso é ruim ou bom, aí o exemplo lá é um exemplo talvez polêmico, etc. Mas imagina isso do ponto de vista de um e-commerce, compra, venda, descobrir qual é a melhor forma de vender, a loja vender mais. Isso aí é americana, mas o Amazon faz isso. Tem várias funções que o pessoal copia da Amazon hoje em dia que eles descobriram que vendem muito mais, né? O checkout com clique. Tem várias funcionalidades que eles inventaram, testando e dando um excelente resultado, assim. Você para fazer a compra tem que logar, digitar o cartão, confirmar o endereço e ir. Mas se você quiser comprar com um clique, se já está logado, é só clicar e ele já compra. Aí depois você edita, se for o caso. Mas você compra pelo impulso. Isso funciona? Funciona. Eles testaram. Testaram a funcionalidade dentro do site deles, deu certo e foi utilizando. Tá? Isso é engenharia de software. Tá? Isso é entender requisitos, projeto e, enfim, por aí vai. Beleza? Alguma dúvida, pessoal?